Tem cheiro de coisa errada no ar. O governo federal acaba de pedir mais 140 milhões de reais de arresto das contas do estado do Rio de Janeiro. 170 milhões no início da semana, mais 140 milhões agora, e no dia de amanhã, na semana que vem, deve pedir mais e mais e mais. Eu digo que tem cheiro de maldade no ar, porque eu estou vendo a construção de um roteiro muito bem calculado para que se faça algum tipo de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, desrespeitando as instituições democráticas desse estado. Todos sabem da minha posição com relação ao governo Pezão. Sou oposição, sou contrário às medidas que têm se apresentado, tenho alertado desde que assumi esse mandato de que o Estado deveria se antecipar aos problemas e ter medidas que fossem justas com as pessoas que mais precisam do Estado. O que me parece, com essas medidas que o governo federal vem adotando, que se busca um sufocamento do Estado do Rio de Janeiro, e que nesse sufocamento ao Estado do Rio de Janeiro, com a clara intenção, deputado Eliomar Coelho, de colocar toda a culpa única e exclusivamente no Pezão, como se o Pezão sozinho fosse o culpado por tudo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Não é culpa só do governador Pezão, é culpa do seu vice Dornelles e principalmente do seu antecessor, Sérgio Cabral. Mas não dá para dizer que não fazia parte o Pezão, porque ele também é parte dessa herança adquirida. Mais do que isso, me parece que o senhor Moreira Franco, entre outros sujeitos bem conhecidos da população fluminense, cujas imagens não são positivas, articulam para derrubar o governo do estado, só que se esquece que estão atingindo em cheio a população fluminense. Só que se esquecem que são parte do mesmo grupo, que não são de fora, são do mesmo grupo. E nós temos que fazer essa denúncia de que não adianta amanhã o governo federal aparecer como salvador através de uma intervenção, quando deveria estar discutindo um novo pacto federativo, quando deveria estar discutindo uma forma de ser menos repressor a todos os estados brasileiros, e não falo só ao estado do Rio de Janeiro. Não dá para o governo federal fazer o discurso raso, o discurso fácil. E a nossa indignação é exatamente de batalhar contra o que se apresenta, mas reconhecer as instituições democráticas que esse Estado tem. Instituições democráticas que têm representantes colocados pela população. Por isso quero rechaçar de imediato qualquer iniciativa ou ideia de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Também quero dizer, senhor presidente, com relação à reforma administrativa proposta pelo governador, mais uma vez demonstrando total inabilidade política de diálogo com essa casa. Infelizmente, a reforma administrativa se dá por decreto e não passa pela Assembleia. Mas eu fico aqui imaginando, acaba com a Secretaria de Assistência Social, acaba fundando o Sistema Único de Assistência Social, mas mantém a Secretaria de Esportes. Não quero crer que a manutenção da Secretaria de Esportes se dá porque o secretário é filho de Sérgio Cabral. Não quero crer que as escolhas são para benefício de apadrinhados, ao invés de se encarar como políticas públicas. Eu não tenho nada pessoalmente contra quem quer que seja. Se quer dar uma secretaria para o filho do Sérgio Cabral, junta a Secretaria de Esporte com a de Turismo, com outras secretarias afins,
mas não acaba com a Secretaria de Assistência Social. Outra ideia que é ridícula nessa reforma administrativa é, por exemplo, manter a Secretaria de Ciência e Tecnologia e unir a cultura à ciência e tecnologia, quando no momento de crise de corte poderia muito bem criar a Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura. Não dá para entender essa amarração que se faz nessa reforma, que é ruim para a população. Eu condeno o fim da Secretaria de Assistência Social e sei das dificuldades e concordo que se deve fazer a reforma. Até acredito que dá para ser 10 ao invés de 12 secretarias, como está sendo proposto. Agora, as uniões, as junções não são boas, são ruins. E me parece que se repete a política, a lógica do toma lá da cá, essa lógica que afundou o Estado do Rio de Janeiro. Se nós necessitamos de uma verdadeira refundação do Estado, é preciso mudar a prática, é preciso inverter as lógicas, é preciso fazer diferente, porque da forma como foi feito nos últimos 10 anos, o resultado está aí. O resultado é uma crise sem proporções, em que reina a má gestão, a incompetência, para não dizer, e não direi, da má fé. A má fé tem que ser analisada se houve ou não, mas é uma suposição. Agora, é fato a incompetência e a má gestão. Nós estamos diante de um grande desafio. E ao mesmo tempo que há um desafio, há também esperança. E a minha esperança e o brilho nos meus olhos vem pela possibilidade real de se condenar totalmente o projeto que está em curso e que nos gera crise, para nascer um novo tempo e uma nova coisa. Infelizmente, com as medidas do pacote de maldades, com as medidas tomadas por decreto, como o fim do aluguel social, ou a questão da reforma administrativa, esse tempo ainda não nos vem. Se o tempo ainda não nos vem, se faz necessário mudar os personagens. Se não alterar os personagens, se os personagens continuam e não querem mudar a história, que mudemos os personagens para mudar o curso dessa história. Obrigado, senhor presidente.